Olá a todos, meu nome é Renata. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Moldados pelo Senhor. Eu gostaria de convidar a todos para se inscreverem no canal e curtirem e comentarem este vídeo para que ele possa ser oferecido a outras pessoas que possam estar precisando dessa mensagem. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre uma passagem da Bíblia onde os israelitas querem voltar para o Egito, que está em Números, de 1 a 3. Que diz: Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E notem, meus irmãos, quantos de nós já neste deserto não pensou: será que não seria melhor voltar para o Egito? Mesmo sabendo, como os israelitas, que nós não estávamos na melhor condição do mundo, né? Na nossa fase anterior ao deserto. Muitos que entraram no deserto estavam sofrendo já estavam vivendo um deserto dentro de casa, com seu marido, com sua esposa, ou estavam brigando, ou seja, estavam também cativos, né, em vidas que não eram uma vida totalmente cheia de possibilidades e vivendo realmente bem. Então, muitos estão vivendo um deserto que, como na situação da Bíblia, né, é um deserto para atravessar para o outro lado, para chegar à Terra Prometida, para viver numa condição melhor do que a situação anterior, melhor do que a situação onde, como os israelitas, nós estávamos cativos. Mas a prova nos põe à prova. E como os israelitas, muitos de nós passam uma fase muito dolorosa murmurando no deserto. E assim como os israelitas, muitos de nós passam desertos mais longos do que nós deveríamos. Né? Eles passaram 40 anos vivendo no deserto, andando muitas vezes em círculos, exatamente por causa da murmuração, num trajeto que deveria ter sido feito em 40 dias. E aí eu digo para vocês assim: a murmuração faz parte do deserto. Faz parte a gente às vezes se sentir triste e olhar onde a gente está nesse momento, porque a travessia não é uma travessia fácil. Em muitas situações a gente passa por provações, né? A gente precisa mudar durante a travessia. Nós sabemos que a pessoa que saiu do deserto não é a pessoa que chega na Terra Prometida. Esta fase onde a gente sai daquele momento inicial, onde a gente entra no deserto, às vezes até sem saber muito bem que está entrando no deserto, e a fase onde a gente já está num descanso, já com a vida reestruturada, esperando o cumprimento da promessa, existe uma fase intermediária. E essa fase intermediária é exatamente a fase onde a gente, devagar, passa a deixar de murmurar e passa a aceitar a nossa situação, a nossa condição de travessia desse deserto que nós estamos vivendo. E é nesta fase onde os pequenos milagres começam a acontecer. E não estou romantizando essa fase da travessia, essa fase onde às vezes é tão complicada para tanta gente, inclusive para mim. Mas esta é uma fase muito importante, porque a murmuração, ela tem um caráter. Na verdade, a gente pensa que a gente vai murmurar, que a gente vai reclamar, que a gente vai se sentir mais leve depois de reclamar e murmurar. E não é o que acontece. A gente, quando reclama, eu não sei se para vocês é a mesma coisa, vocês podem até me contar aqui nos comentários. Mas a gente, quando murmura, a gente não se sente melhor depois que a gente murmurou ou depois que a gente reclamou. Aliás, pelo contrário, às vezes a gente se sente até pior. Mas é uma fase natural e necessária, como tudo. Tudo tem fases, tudo tem passos. Mas quanto mais rápido a gente conseguir, dentro das nossas próprias limitações e circunstâncias, né, de educação, situação de vida e mesmo de energia, quanto mais fácil a gente, quanto mais rápido, desculpem, a gente conseguir passar dessa fase de murmuração para a fase de aceitação, mais rápido será para a gente começar a se movimentar nesse deserto em direção à nossa próxima fase, que é a fase do descanso e a fase onde a gente já vai estar
com a vida mais estruturada, onde a gente já recupera a nossa autoestima, onde a gente já está, já tem planos, já começa a ver a vida com outros olhos, já começa a ter novos sonhos para sonhar, já começa a ter planos mesmo, né? Coisas para fazer, a vida está mais preenchida, a vida já tem um caráter mais positivo, já tem ali um respiro, né? Um refrigério, como dizem. Então essa fase é uma fase muito importante e ela começa com a aceitação. E essa aceitação nem sempre é tão fácil, mas mesmo quando a gente pensa que o novo vai chegar, a gente precisa estar preparado para esse novo. Então, essa fase da aceitação e do preparo para o novo, ela é tão importante, porque o novo é a promessa de Deus para nós durante o deserto. Em Isaías 43, 18 e 19, versículos 18 a 19, a palavra do Senhor diz: Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, ela já está saindo à luz. Vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares mais áridos. Então, existe aqui uma promessa de Deus para o povo de Israel. Mas isso também pode ser aplicado para as nossas vidas hoje. Para viver o novo de Deus e todas as mudanças que Deus planeja fazer da nossa vida, nós precisamos estar abertos. E no deserto, essa condição de estar aberto, como eu disse, ela passa pela aceitação e passa por começar a ver a vida com olhos do futuro. Isso não se dá de uma hora para outra e tampouco é rápido, né? Assim, a gente não consegue olhar no futuro daqui a 6 meses e falar, bom, eu vou estar assim daqui a 6 meses. Mas é necessário estar aberto a fazer pequenos movimentos, e são os pequenos movimentos que dia após dia nos levarão a essa situação de preparo para o novo. Embora, mesmo nesse cenário onde a gente caminhe todo dia vendo o mesmo cenário, a gente não veja isso acontecer. E eu acho que isso talvez seja um desafio muito grande no deserto. É a gente começar a promover essas pequenas mudanças no meio da mesmice do deserto. Porque a grande mudança que a gente deseja no deserto, ela não está acontecendo durante essa fase de transformação. Né? Como eu disse, no começo é destruição, depois é o descanso. Mas o que acontece no meio é o que determina você estar preparado para esse novo de Deus. E é este meio que faz de você a pessoa que você vai ser no futuro. Então, o importante é se manter em movimento, meus amigos. Nem todo dia você vai conseguir esse movimento, porque tem dias que a gente está um pouco melhor, tem dias que a gente está mais triste mesmo, é natural. Muitas vezes é difícil olhar para o futuro e pensar na possibilidade de viver todo aquele futuro que você tinha planejado, viver com aquela pessoa sem a pessoa estar presente com você. Mas eu diria para vocês, tentem não se concentrar nesse aspecto nesse momento. Tentem olhar para vocês, pensar nas oportunidades, nas possibilidades que poderão fazer da sua vida mais interessantes neste momento. Eu acho que um dos motivos maiores de ansiedade no deserto é pensar num futuro a um pouquinho mais longo prazo. Ou seja, pensar no futuro daqui a um ano, pensar no futuro daqui a 2 anos, porque isso para quem está no deserto é quase uma tortura, meus amigos. Eu tenho aqui para mim, eu acho tão engraçado esse termo, mas eu tenho para mim que se a gente se concentrar no dia de hoje, no dia de amanhã, no futuro próximo mesmo, é sempre mais fácil, porque devagar, devagar você vai fazendo coisas e quando você nota, você já está fazendo uma coisa nova, né? Você já está vivendo um próximo passo, você já está fazendo um próximo plano, um novo movimento, e isso já te mantém num movimento mais saudável do que estar parado e murmurando. E só isso, sozinho, só esta situação, isoladamente, já te coloca, como eu disse, em movimento. E aí fica muito mais fácil você pensar no desenrolar das coisas. Fica muito mais fácil para que as coisas comecem a acontecer de uma maneira mais natural. E para isso é muito importante parar de conjecturar sobre o passado, sobre o que você fez de errado, sobre o que você deveria ter feito de certo. Bem ou mal, é tarde para isso. As coisas foram como foram e não adianta ficar se culpando, porque essa versão de você do passado, ela não conhecia o que está acontecendo agora com você. Você não sabia do desenrolar da vida, senão você teria agido de uma outra maneira.
Então é muito importante você se desconectar do que você fez, da culpa que você sente, porque senão você vai ficar ali rodando em círculos realmente. É importante entender o que se fez, é importante entender os erros, é importante não cometê-los novamente, mas esse é um outro tema. Muita gente, e eu passei por isso também, de ficar revivendo demais tudo que eu fiz de errado, e todo mundo passa, né, eu acho. Mas não adianta, chega uma hora que você fala, olha, seja como for, já aconteceu. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria mudado várias outras coisas, não somente isso. Então, o importante é dizer, bom, seja como for, eu já não sou mais aquela pessoa, porque não somos. No momento que a gente entra no deserto, já existe uma mudança enorme dentro de nós. Então, aceitar o que foi feito, aceitar que não dá para mudar o passado, mas dá sim para melhorar, para estar pronto para o futuro, meus amigos. E se mantenham em movimento, porque o novo vai chegar e vocês vão querer estar prontos para o novo. E essa é uma promessa de Deus para nós. Ele está fazendo algo novo. E o nosso deserto prova isso para nós o tempo todo. Então, meus amigos, se mantenham em movimento, porque o novo vai acontecer. E vocês serão felizes de novo. Essa fase vai passar. E tudo será novo, de novo. Fiquem os meus amigos e os meus irmãos na paz do Senhor Jesus.